Hoje vamos falar sobre o Gayatri Mantra. É um mantra maravilhoso que limpa nossa aura e purifica nosso espírito. O Gayatri foi trazido por sábios hindus para proteger o planeta. Confiemos, é uma luz bendita. Ele pode ser usado de manhã, à noite, nos momentos de medo, nos momentos de perigo. E nas resoluções, o Gayatri Mantra funciona. Om Bhuvah Swaha Tat Savitur Varenyan Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya. Ó Mãe Divina que protege os três mundos, físico, astral e causal, rogamos a Ti que ilumines nosso intelecto e nos liberte de toda a escuridão, de toda a ignorância, assim como a luz do sol nos liberta de toda a escuridão. Que a luz divina nos ilumine, nos proteja, nos liberte e proteja nossos filhos, netos e proteja todas as criaturas, infinita e verdadeiramente. Amém. Meus filhos sejam protegidos, que o Andrei tenha uma luz divina no seu coração e que todo mal-estar termine. Namastê. A Casa de Lakshmi vai apresentar agora a Sutra Sagrada. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifesta esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bodhisattva, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá. Ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá. Ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá. Ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja conosco por toda a eternidade. Que Jesus nos ilumine, que a equipe dos Budas protejam e que Nossa Senhora nos cubra com seu manto grandioso, nos libertando de todos os males, passados, presentes e futuros. Assim é, assim será, para todos os seres do universo. Amém. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifesta esse poder imensurável
com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namyo Renge-kyo, Namyo Renge-kyo, Namyo Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos, Bodhisattva, Rei do Medicamento, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática deste sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática deste sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática deste sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger este sutra. Por quê? Porque a prática deste sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namyo Renge-kyo, Namyo Renge-kyo, Namyo Renge-kyo. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja conosco. Proteja o Andrei, que hoje é seu aniversário. Ilumine o Andrei, liberte o Andrei de todos os males, passados, presentes e futuros. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo cure inteiramente o Birajara, dando-lhe saúde, paz, harmonia, disposição e energia. Faça tudo por direito divino, aqui e agora, para nós, para todos os que estão aqui presentes, para nossa família, para nossos antepassados, para todos os seres do universo inteiro. Assim é, assim será por direito divino, por toda a eternidade, em nome do Divino Espírito Santo. Amém. Namyo Renge-kyo, Namyo Renge-kyo, Namyo Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 21, Poder Transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namyo Renge-kyo, Namyo Renge-kyo, Namyo Renge-kyo. Namyo Renge-kyo, Namyo Renge-kyo, Namyo Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bodhisattva, Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática deste sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática deste sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática deste sutra pode beneficiar perfeito e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger este sutra. Por quê? Porque a prática deste sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá
ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Que as forças infinitas do bem, da paz, do amor, da saúde, da alegria infinita estejam comigo, com você, com todos os seres da terra e fora dela. Cumpra-se por direito divino, aqui, agora, infinita e verdadeiramente. Amém. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Por favor, decide por mim. Eu deixo tudo em suas mãos. Eu me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento. Eu me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento. Eu me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento. Sutra do Lótus, capítulo 21, Poder Transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. O Sutra do Lótus, capítulo 21, Poder Transcendental do Nyorai. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentado em seu grande poder transcendental, manifesta esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 21, Poder Transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentado em seu grande poder transcendental, manifesta esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentado em seu grande poder transcendental, manifesta esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, 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 ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bosatsu Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento.
A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves conter os poderes transcendentais, proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo. Capítulo 23, Antigos Relatos do Bosatsu, Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar com perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Vamos nos concentrar agora e fazer nosso pedido. Assim agradecemos ao Divino Pai, a luz bendita, e pedimos que as forças cósmicas inundem nosso pedido, iluminando-o, protegendo-o, ilumine nosso lar, protegendo completamente, que as forças do infinito, Pai, sejam recebidas por toda a nossa família, por todos os seres da Terra e do Universo, que as forças infinitas do Pai sejam recebidas por todas as pessoas do nosso livro de orações, que todas as pessoas do nosso livro de prece recebam a luz bendita, a força bendita, o amor bendito, que sejamos protegidos, que o nosso lar seja iluminado à frente e atrás, na entrada e na saída, nas portas e janelas, nas paredes, no teto, nos alicerces, que todo mal seja retirado, que toda energia escusa seja retirada, que toda a atmosfera seja iluminada pela força infinita do Cristo Redentor, que Nossa Senhora cubra nosso lar com seu manto bendito, cubra toda a nossa família com seu manto bendito, cubra todos os nossos antepassados com seu manto bendito, e que todos os seres da terra e fora dela sejam cobertos pelo manto bendito de Nossa Senhora. Assim é, assim será, por todo sempre. Assim é, assim será, por todo sempre. Assim é, assim será, por todo sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém.
repita esse sutra, que é um sutra especificamente ligado à cura. Fica com Deus. Namastê. Somos a Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser. Estamos aqui para realizar a Sutra Sagrada. Acompanhe meditando. Isso vai nos fazer bem. Antes de começar a Sutra, faça seu pedido. O que você pretende? Peça a Deus, a Jesus, aos mestres superiores, aquilo que você mais precisa. Isso vai te ajudar. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Eu me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa estação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e as eventualidades desde o nascimento até a morte não podem corrompê-la. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Eu me dedico universalmente ao honrado Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado. Eu me dedico à Sagrada Torre do Buda, tesouros imensuráveis que nos comprova o Sutra do Lótus e a todo Buda existente nas 10 direções. Eu me dedico aos Nyorais, eu me dedico à luz do Sol e da Lua, brilho da flor de lótus, próprio desenvolvimento, luz radiante, símbolo da fama, luz dourada do mundo terrestre, fragrância de sândalo tamara, grande sabedoria transcendental, esplendor do ensinamento, esplendor universal, rei da sabedoria profunda, como o oceano elevado como a montanha, sobre a flor de lótus, ornado por 7 tesouros, símbolo do tesouro, rei dos seres celestiais, visto com alegria por todos, estandarte irradiando centenas de milhares de luzes, rei da dignidade radiante, límpido esplendor do sol e do luar, e pura sabedoria como a flor de lótus, e o rei das constelações, que além dos Nyorais são intitulados dignos de oferenda e culto, completamente iluminados e perfeitos em conhecimento e ação, plenamente libertos, vencedores do mundo, insuperáveis e condutores dos homens, instrutores dos seres celestiais e dos homens, Budas e universalmente honrados. Que todo o universo possa se integrar ao maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao Nichiren Grande Bosatsu, eminente precursor sábio e amplo pregador do Sutra do Lótus, ao Bosatsu prezador benevolente e compassivo, pregador de significados profundos. Eu me dedico aos Bosatsu Luz Magnífica, potencial vasto como o universo, excelência universal Manjusri, rei do medicamento, nobre medicamento, Miroku doador destemido, constante diligência, som magnífico e atento às vozes do mundo. Eu me dedico ao grande Brahma, soberano celeste, ao Indra, soberano celeste, e à princesa, o soberano dragão do oceano. Eu me dedico aos deuses tutelares dessa região. Eu me dedico a todos os grandes Bosatsus, seres celestiais e bons espíritos terrestres. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo.
Namyo Horenkyo, Namyo Horenkyo. Eu posso esperar meu coração e pensamentos desvarados, que as fotos cometidas por mim, inadvertida e inconscientemente, dissolvam-se como orvalho ao calor do sol matinal, e todos os voos e seres celestiais estejam comigo para me dispensar proteção. Namyo Horenkyo, Namyo Horenkyo, Namyo Horenkyo. Que a luz bendita do Pai e do Filho Namyo Horenkyo, Namyo Horenkyo, Namyo Horenkyo. Transferência de méritos que pode ser esperados as faltas cometidas inadvertida e inconscientemente, bem como o coração e os pensamentos desvarados dos meus ancestrais e de todos aqueles que estão inscritos no registro de nomes póstumos, todos os espíritos cultuados no dia de hoje, e todos os espíritos relacionados aos meus familiares e de todos os membros de minha família. Lerei agora o Sagrado Sutra, não com minhas forças, mas sim com a graça de todos aqueles desde os Budas até os seres celestiais, que esses, ouvindo a leitura desse Sutra, façam despertar em mim e em todos o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora. Namyo Horenkyo, Namyo Horenkyo, Namyo Horenkyo, Namyo Horenkyo. Sutra do Significado Imensurável, capítulo 13, as 10 virtudes. Primeira virtude, assim disse Buda: ó filhos de boa intenção, a prática desse sutra pode despertar o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora nos basados que ainda não aspiram, a benevolência nos impiedosos, grande compaixão nos que tiram a vida de outros seres, contentamento nos ciumentos, o desapego nos apegados, a caridade nos avarentos, a humildade nos arrogantes, a paciência nos coléricos, a perseverança nos indolentes, a aspiração à tranquilidade, através da meditação, nas pessoas de mente inquieta, a sabedoria nos ignorantes, o desejo de conduzir outros ao caminho, naqueles que ainda não o fazem, a vontade de praticar as 10 ações virtuosas naqueles que cometem as 10 ações maléficas, o desejo de almejar a constância imutável naqueles que estão apegados a fenômenos inconstantes, a determinação naqueles que facilmente se desencorajam, o desejo de se libertar das imperfeições naqueles que as possuem demasiadamente, e o desejo de eliminar as ilusões naqueles que são dominados pelas mesas. Ó filhos de boa intenção, essa é a chamada primeira virtude e o poder transcendental desse sutra. Namyo Horenkyo, Namyo Horenkyo, Namyo Horenkyo. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bodhisattva, excelência universal. Se a ilusão e o sentido da visão e os olhos estão impuros, maculados pelos subscármicos, recita com afinco
o Sutra do Grande Veículo e medita sobre o real aspecto dos fenômenos e ser chamado de extinção do mau karma através da purificação da visão. Quando o sentido da audição percebe sons confusos e discordes, destrói o princípio da harmonia. Esse faz a pessoa enlouquecer como um cimo tolo. Recita com afinco o Sutra do Grande Veículo, meditando sobre a mutabilidade constante e interdependente da existência, sendo isso a vacuidade e ausência de forma, que é o ensinamento. Assim extinguirás definitivamente todos os empecilhos kármicos e obterás a audição transcendental, capaz de ouvir sons das 10 direções. O sentido do olfato almeja variados odores, despertando o desejo para o contato. Esse olfato desordenado e iludido produz numerosas impurezas devido à sua própria contaminação. Se recitar o Sutra do Grande Veículo, contemplando a realidade última dos fenômenos, poderás livrar-te dessa contaminação por toda a eternidade. O sentido do paladar provoca mau karma através de 5 tipos de palavra inadequada. Se desejares obter autocontrole, pratique com afinco a compaixão e a benevolência, e pensando na genuína tranquilidade do ensinamento, liberta de todos os pré-julgamentos e falsas distinções. O sentido mental é semelhante a um cimo inquieto, e nem por um instante conhece a imobilidade. Se quiseres dominá-lo, recita com afinco o Sutra do Grande Veículo, meditando sobre o grande corpo iluminado dos Budas, sobre seu poder, sua impavidez e outras habilidades. O corpo é a base das forças motrizes. Os sentidos comparáveis de 6 rebeldes vagueiam desimpedidamente em seu interior, semelhantes à poeira que é levada pelo vento. Se quiseres te libertar dessa condição negativa, manter tua mente tranquila e livre, permanecendo sempre na cidadela de Nirvana, recita com afinco o Sutra do Grande Veículo e pensa naquilo que origina os Bodhisattvas. As inumeráveis habilidades perfeitas serão obtidas através da meditação sobre o real aspecto dos fenômenos. Esses são denominados 6 sentidos. O oceano de todos os empecilhos kármicos é criado por percepções ilusórias. Se realmente